Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sessão do Tech Talk. Esta é a segunda sessão das várias que vêm e desta vez temos como apresentador o Damasia, que vai conduzir aqui a nossa conversa amena sobre o armazenamento de dados com o Microsoft Azure e vai nos dar aqui uma visão geral sobre os vários mecanismos que a Microsoft tem na plataforma Azure. Esta é uma conversa, não é uma aula, portanto o contributo de todos é fundamental. Qualquer questão durante a apresentação podem sempre colocar pontualmente aqui no chat e o próprio apresentador dará as devidas respostas, não só perguntas como contributos, comentários, para enriquecer aqui a nossa conversa. Portanto, a nossa sessão durará mais ou menos uma hora é o esperado. Estamos a começar um bocadinho tarde, mas a ideia é fechar em uma hora. É claro, se a conversa estiver boa e o pessoal tiver tempo, podemos sempre alargar um bocadinho mais, mas sem abusar da agenda dos demais. Para esta sessão, temos como requisitos, soft requisitos, são requisitos desejados e não obrigatórios, um conhecimento prévio sobre base de dados e vários mecanismos de base de dados que existem, visão geral sobre infraestrutura de TI, basicamente, infraestrutura a nível aplicacional, infraestrutura no geral, e conhecimento básico sobre os serviços em cloud. Portanto, é isto que vamos ver hoje, são serviços em cloud e uma visão básica de cloud será fundamental aqui. Vou passar agora o controle ao Damasia, que vai então aqui a gerir a nossa conversa e apresentar-nos o nosso tema. Damasia, é contigo. Obrigado, Nilton. Peço que confirmem assim que passarem a ver a minha tela, que vai ser partilhada a partir de agora. Conseguem ver? Ainda não, Damasia. Agora, sim, agora sim. Agora vem, né? Desculpa, estava aqui a beber água. Bom, antes de mais, boa noite a todos que cá estão. Tal como o Nilton disse, muito bem, vamos tirar alguns minutos do nosso dia para falar um pouco sobre armazenamento de dados com Microsoft Azure. É uma visão geral, não vamos tão a fundo, mas a apresentação foi preparada para mostrar pelo menos aspectos chaves do armazenamento de dados no Azure e a ideia é fazer do Azure uma série de apresentações, uma vez que o Azure é um mundo muito vasto. Então começamos agora com armazenamento e a ideia é mais além apresentar também outros serviços e outras partes do Azure. Olhando para a nossa agenda de hoje, vamos começar a falar inicialmente sobre cloud e seus aspectos, uma visão geral para estarmos enquadrados ou para refrescar a nossa mente sobre o que é a cloud e quais os seus aspectos. Olharemos também para o porquê a cloud, ou porquê mudarmos ou passarmos a usar a cloud. De seguida, vamos olhar para a estrutura do Microsoft Azure. Não é algo que está intrinsecamente ligado somente ao armazenamento, mas é a estrutura em si do Azure, como é que ele está caracterizado. Uma estrutura básica, pois tudo que vem a seguir está sobre ou segue esta estrutura do Azure. Olharemos para o armazenamento no Microsoft Azure, onde apresentarei as várias formas de armazenamento no Azure. Depois disso, mudamos o foco para propriamente o Azure SQL Database e o Cosmos DB. Trago aqui as duas bases de dados meio diferentes, com estruturas diferentes, e uma vai representar
cada lado. Podia adicionar mais uma outra, mas lá mais à frente eu já vou explicar qual seria e porque é que não foi adicionada aqui. Depois teremos uma pequena demo para olharmos para o Azure, para o portal, olharemos para uma pequena console application também que eu fiz para poder guiar, olharmos para um CRUD, não é? E no final, resumo ou considerações sobre o que falamos. Bom, Cláudio e seus aspectos. Bom, eu acredito que todos nós aqui podemos concordar quanto ao facto de dizermos o que é a cloud, né? A cloud, na verdade, não é nada mais, nada menos do que um data center que nos é emprestado. Emprestado não propriamente dito, porque na verdade nós pagamos por essa cloud, pagamos por esses serviços. Então é pegar o nosso data center e na verdade deixar que esteja sob gestão de outros, sobre o cuidado de outros. E então podemos também dizer que na verdade não é o nosso data center, é o data center de uma empresa que vai nos vender espaço e poder de computação para processar ou para armazenar a nossa informação, os nossos dados. Então, chegou uma altura, ou chega uma altura da gestão da área de informática ou de equipamentos de informática que nós percebemos que, de alguma forma, temos que escalar tanto verticalmente ou horizontalmente os nossos recursos, escalar verticalmente ou horizontalmente os serviços que nós temos, quer seja por motivos de performance, de segurança, por motivos de espaço físico também, assim dito. E a cloud, na verdade, vem nos apoiar nisso para que não gastemos dinheiro, nós, por nossa conta, e pura e simplesmente tenhamos uma facilidade de conseguir essa escalabilidade. Então, o que é que acontece? Deixamos de ter o nosso material ou os nossos serviços aqui no nosso data center e enviamos-los todo para a cloud, que, como sabemos, é um provedor ou uma empresa que tem um data center super gigante espalhado pelo mundo, por várias áreas do nosso globo, e que nos presta serviços tanto de infrastructure as a service, que não é nada mais nada menos que nos emprestar ou nos vender serviços de computação, isso é, discos, servidor, e nós colocamos as nossas máquinas, instalamos os nossos programas e nós somos aqueles que gerimos aquilo que está ou que é colocado nessas máquinas. Provedores que nos prestam serviços de platform as a service também, que nos dão não somente a infraestrutura, não somente as suas máquinas, como também serviços, web, base de dados, redes, segurança, monitorização e por aí fora, assim como também provedores que nos prestam software as a service, como exemplo o Office 365, como exemplo a Google e o seu pacote de Google Sheets, de Google Meets e outros mais, o Dynamics e por aí fora. Bom, nós podemos ter um nosso data center separado de nós mesmos e considerar que é cloud. Não, eu não diria que aquilo seja cloud. Na verdade, continua a ser o teu data center, continuas a ter as coisas on-premises, que é localmente, e continuas a ser tu a gerir e tu a controlar e tu a gastar, a adquirir equipamento, material físico, equipamento técnico, a contratar especialistas ou pessoas que façam esse trabalho por ti, que controlem isso, que giram e que mantenham essa estrutura. Mas no mundo e no mercado existem vários provedores e trago aqui os mais conhecidos ou os mais comuns, que é a AWS, que é a Amazon Web Service, tem a DigitalOcean, tem a Google com seu Google Cloud e, claro, a Microsoft com seu Azure, que é o que nos traz aqui para essa nossa conversa de hoje. Desculpa, eu vou voltar. E acredito que com essa passagem, com isto que tive aqui a falar, conseguimos perceber por que levar os nossos serviços para a cloud, que essa necessidade parte a partir do momento que nós queremos escalar
e escalar com facilidade. O que é que eu quero dizer com escalar? Escalar não é nada mais nada menos que aumentar o poder. Alguém está com o microfone. Alguém está com o microfone aberto? Ok, já fechou. Então, escalar não é nada. Obrigado. Escalar não é nada mais nada menos que aumentar poder sobre as nossas máquinas ou sobre os nossos programas, sobre os nossos sistemas. Quando eu digo poder, o que é? Escalar horizontalmente seria numa vertente de tenho um servidor aqui a funcionar, tenho um processador, tenho um disco, então vou acrescentar outro disco ao lado e os dois vão trabalhar para o mesmo fim. Isso é escalar horizontalmente. Escalar verticalmente, na verdade, não é nada mais nada menos como se tivéssemos a aumentar poder sobre isso. Que era, vamos supor que eu tenho uma memória, digamos, de 4 RAMs e vou fazer que essa memória passe a se comportar ou a processar como se tivesse 4 vezes 4, 16 a partir de agora, por exemplo, ou ainda mais. Falo isso num aspecto físico de equipamento, mas também pode ser visto num aspecto lógico do software. Também existe escalabilidade horizontal e vertical para o software. Então, quando surge essa necessidade de escalar, surgem vários problemas que nos levam a analisar, ok, vais escalar em que quantidade e quanto te vai custar para escalar, ok. O custo depois vais calcular, seja de equipamento como de preparação ou formação do teu pessoal. E chega uma altura que vais perceber que não consegues prever efetivamente ou taxativamente quanto vais gastar ou quanto vai te levar esse salto, esse crescimento. Então a cloud vem te ajudar nisso. Por quê? Porque a cloud é muito simples, em questões de clique, tu escalas, em alguns aspectos pode levar algumas horas para replicar informação, para transmitir com o outro lado do globo, mas há uma grande facilidade. E se tiveres então se tivermos a partir do plano de Platform as a Service em diante, aqui nós não nos preocupamos com gestão do equipamento em si. Infrastructure as a Service, sim, nós temos que gerir, quer dizer que temos que ter especialistas em sistemas, especialistas em programação, em redes e tudo mais para manter o que está na cloud. Mas de Platform as a Service em diante não precisamos nos preocupar, colocamos lá o nosso serviço, claro, aquilo que chamam de disponibilidade, que todo provedor de serviços de cloud disponibiliza no seu site. Por exemplo, a base de dados Cosmos DB tem uma disponibilidade de 99.999, são 5 noves. E isto para o lado da base de dados, mas, por exemplo, o lado do serviço web, a disponibilidade é de 99.95. E se tiveres uma aplicação que faz uso dos dois serviços, tens que calcular e saber, ok, em questão de disponibilidade, o meu site num mês poderá estar abaixo durante esse número de minutos, e somando isso no ano todo, que são 12 meses, durante X horas, o meu site poderá estar abaixo. Isto é do lado da Microsoft, está nos SLAs, que faz parte do contrato, mas aqui no Platform as a Service, tudo que tem a ver com configuração da tua aplicação, se mandar a aplicação abaixo, isso fica sobre tua responsabilidade. Só para deixar também aqui esse ponto, essa lembrança. Bom, conhecendo a estrutura do Microsoft Azure, o Microsoft Azure, ou a Microsoft, na verdade, o que é que fez? Espalhou montes de data centers pelo mundo e depois organizou esses data centers num aspecto, numa vertente de regiões. Uma região não é nada mais, nada menos do que uma área do globo que tem várias zonas de disponibilidade. Por exemplo, aqui na Europa tem servidores
na Europa do Oeste, tem servidores em França, tem servidores na Alemanha, tem agora, ou vai abrir agora também o da Espanha. Vamos dizer que, por exemplo, estes sites formam uma região e estão dentro de uma zona de disponibilidade. Zona de disponibilidade é nada mais, nada menos do que espaços físicos ou sites físicos do Azure. Por que é que eu trago isso? Para depois percebermos o seguinte: a partir do momento que nós temos um contrato ou que nós pagamos uma licença do Microsoft Azure, nos é gerada uma subscrição. Nós podemos ter uma subscrição ou várias, mas é dentro de uma subscrição, é com essa nossa subscrição, pense na subscrição como se fosse um passe para conseguir fazer login no Azure, e dentro dessa subscrição, então, criar os grupos de recursos ou resource groups, e dentro desses grupos de recursos é onde nós criamos todos os nossos elementos do Azure que são necessários. Quando eu digo elementos, estou a dizer máquinas virtuais, estou a dizer containers, estou a dizer discos, estou a dizer tabelas de base de dados, estou a dizer blobs, lo que seja, redes virtuais, e tudo são criados dentro de grupos de recursos. Eu fiz um esforço para conseguir traduzir os termos que são usados do Azure, porque isso aqui é tudo em inglês, mas preferi traduzir para que conseguíssemos acompanhar o pensamento. Então é dentro desse grupo de recursos que não serve nada mais, não serve mais além para nos ajudar a organizar todos os recursos que nós criamos dentro do Azure. Nós podemos utilizar os grupos de recursos para criar uma estrutura hierárquica e, por exemplo, dentro dela ter os recursos ou os serviços que nós criamos ou elementos que nós criamos relacionados por exemplo, a um determinado departamento, a uma determinada finalidade e por aí fora. Então, só para que tenham isto em mente, nós temos uma subscrição onde criamos vários grupos de recursos, e dentro dos grupos de recursos nós criamos os recursos que vamos efetivamente utilizar. Esses nossos recursos podem estar replicados dentro de uma zona de disponibilidade, que não se esqueçam que é sites, espaços físicos de data centers da Microsoft, e esses nossos recursos também podem ser replicados dentro de uma região que abrange várias zonas de disponibilidade. Deixem-me só fazer aqui um switch para verificar se tem alguma questão, porque ok. Não, Longa, teremos sim senhora uma demonstração onde vou aproveitar e falar e tocar nesses aspectos. Há alguma zona de disponibilidade em África. O Newton pergunta, temos sim senhora, temos em Cape Town, e a Amazon anunciou, falei Amazon, temos sim senhora em Cape Town, são dois sites. Estava aqui pensei em Amazon, porque a Amazon também acabou de anunciar a abertura de um site deles, de um data center em Cape Town. Mas estamos a falar de Azure e vamos nos concentrar no Azure. Mas em Cape Town temos, sim senhora, 2 sites, Newton. E vamos desculpar, eu vou ter que fazer esse switch de janelas, porque não tenho monitor externo, então vou ter que sair daqui da nossa apresentação. Armazenamento no Azure. Bom, agora entrando para o que nos reuniu hoje, que é propriamente armazenamento no Azure. Nós no Azure temos várias e diversas formas de armazenamento. Temos o Azure SQL, temos o Azure PostgreSQL, temos o MariaSQL, MySQL, Azure Cosmos DB, temos o Azure Table Storage e temos muito mais que já vou chegar. O Azure SQL, na verdade, o que é? É o SQL normal da Microsoft, a base de dados relacional da Microsoft, que é trazida aqui no Azure, com a possibilidade de gerirmos ou sincronizarmos o Azure com uma base de dados que temos on-premises,
ou então iniciar e criar base de dados do zero, com a possibilidade também de reutilizar licenças que nós já temos para as funções que temos nos nossos sites, nos nossos data centers locais. O Azure PostgreSQL, MariaSQL e o MySQL, na verdade, foi a vontade da Microsoft de trazer o lado open source também para o Azure, para poder entregar, para poder prestar esses serviços de alta disponibilidade e escalabilidade para as empresas que fazem uso dessas bases de dados. Existem sim algumas empresas que começam projetos novos com essas bases de dados, mas as referências que fui lendo, que fui consultando, acabam por mostrar que, na verdade, são mais empresas que já têm base de dados nesses sistemas que acabam de migrá-los para o Azure e dão continuidade a esses serviços, porque estão acostumados com as bases de dados, com a estrutura, com a forma de trabalho, de processamento dos mesmos. O Azure Cosmos DB é de Microsoft e o Table Storage também. Há aqui uma particularidade que eu quero que vocês prestem atenção, isso aqui mostrando, devo enfatizar ou devo vos dizer que as bases de dados que temos acima são bases de dados relacionais e as bases de dados que vos trago aqui são NoSQL. Mas o Azure não se limita somente a essas bases de dados. O Azure também tem outro mecanismo de armazenamento que ele trata no lado Azure Storage, onde acrescenta o Blob Storage, o File Storage, o Queue Storage. Que é cada um e o que é que faz? Blob Storage, na verdade, é armazenamento de blob. Blob é Binary Large Object, vídeos, áudios, imagens, entre outros. File Storage, como o seu próprio nome já diz, é para armazenamento de ficheiros. Vai me perguntar, Damaso, mas se tem o Blob Storage, por que tem o File Storage? Ok, vamos pensar no File Storage como se fosse uma drive virtual que pode ser usada, que pode ser mapeada nos nossos PCs, ou então que nós também podemos usar para consultar ou para ver ficheiros e tudo mais. O Queue Storage não é nada mais nada menos como o serviço de mensagens do Azure, onde podemos ter mensagens ou tópicos, e para além disso também despoleta depois do outro lado, que nos leva para o Event Grid, que nos leva para o Event Hub, mas que são assuntos que estão no outro lado, que eu não trouxe aqui. Por quê? Porque são bases de dados que vou dizer, ou são métodos de armazenamento temporários do Azure, não para o blob e para o file, porque são permanentes, só que não estão aqui, não podia trazer todos, não podia apresentar todos, discutir todos, porque senão íamos ter que ficar aqui imensas horas, mas muito rapidamente o blob é para ficheiros binários, o file é para armazenamento de ficheiro, como se fosse uma drive para nós, o queue é para mensagens entre sistemas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito rápido. Se precisamos que cada vez que recebemos um pedido na nossa API de registro, por exemplo, de uma compra ou de um order, sim, de uma compra do cliente, se precisarmos avisar um outro sistema, por exemplo, para fazer um cálculo sobre alguma coisa, vamos dizer que recebemos o pedido e depois temos que avisar a empresa de distribuição que tem que vir buscar esse artigo com essas características para entregar naquele endereço. É com o Queue Storage que nós fazemos isso, que nós geramos isso, ou gerimos isso. Fora estes, também temos mais outros tipos de armazenamentos, como o Azure Redis, que não é nada mais nada menos do que armazenamento cache, feito no Azure com o Redis, ou então o Azure CDN, que é nada mais nada menos como, por exemplo, a replicação ou
a distribuição de conteúdo nosso que nós podemos pôr no nosso site por várias áreas ou por várias regiões do globo para poder acelerar a performance, por assim dizer, das nossas aplicações. Vamos supor que temos alguma coisa em Cape Town. Obrigado, Romário, é isso mesmo, Content Delivery Network. Mas estava eu a dar aqui um exemplo, vamos supor que temos a nossa aplicação web em Cape Town, mas entretanto é um utilizador da América que está a tentar aceder. O Azure é rápido, sim senhora, mas vai levar alguns milissegundos que nós podemos reduzir se colocarmos esse mesmo material, esse mesmo conteúdo numa zona perto, vamos dizer, numa zona da América, e assim, quando o utilizador faz o request da nossa aplicação, em vez de vir até Cape Town, vai buscar a informação na América. Tenho aqui algumas questões que acho que eu vou olhar para elas já. Algumas não disponíveis, temos sim. No modelo on-premises, a gestão de licenças e manutenção das BDs relacionais é por conta da equipa local. No Azure, como é a gestão de licenças no Azure? Ok, quais são as responsabilidades do cliente no que toca a manutenção, backups? Ok, muito boa pergunta e bem pertinente, e perguntas bem pertinentes, Newton. O licenciamento do Azure, o licenciamento do SQL Server no Azure, desculpem, tal como disse, nós podemos trazer a nossa licença on-premises para dentro do Azure, que é válida, como também podemos pagar, como é que eu posso dizer, podemos pagar os serviços ou pagar conforme a taxação de serviços do Azure. E mais lá à frente na demo eu irei demonstrar. Mais lá à frente na demo, vou pedir um minuto, vou cortar o microfone porque estou aqui a ter uma questão aqui em casa. Ok, vão desculpar, mas tinha aqui o mais novo a fazer algum barulho. Ok, ficou resolvido agora. Pronto, estava a dizer, Milton, o pricing no Azure é feito conforme a computação, conforme o poder de computação e transações que são utilizadas, mas entretanto a Microsoft dá a possibilidade de trazeres ou de importares a tua licença on-premises para o Azure. A gestão de backups, session logs e tudo mais, muito boa. O que é que acontece? A Microsoft te oferece a plataforma, a Microsoft te oferece a tool e na verdade continuas a ser tu, cliente, a gerir ou a configurar a tua base de dados. Quando eu digo gerir, configurar, o que é que eu digo? As rotinas de backup, as rotinas de replicação, tu é que configuras. Claro que agora há uma maior facilidade nisso, com alguns poucos cliques consegues obter isso, mas continua a estar para o lado da empresa, para o nosso lado, essa gestão. Não exata. Ainda, eu prefiro dizer isso, ainda não temos o Oracle no Azure, mas não tarda. E posso até dizer que acho que isso não deve ser por má fé ou falta de vontade da Microsoft, porque a Microsoft ultimamente anda muito aberta com parceiros, com a concorrência. Não acho que seja uma dificuldade ou um impedimento a ser criado pela Microsoft. Se calhar, isto sou eu a dizer e a deduzir, se calhar seja um problema de negociação ou do lado da Oracle, da própria Oracle.
Até porque a Oracle, se não me engano, também tem o seu serviço de cloud ou está trabalhando o seu serviço de cloud. Então, chega a ter ainda esse aspecto, ou tem que vencer ou quebrar esse gelo. Não sei se me fiz perceber, se ficou alguma coisa por dizer. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso parte da vontade dos dois lados. Acredito que a Microsoft, como disse, está muito aberta agora e para a comunidade e para os outros. Acho que não seja um não do lado da Microsoft, mas sim a própria Oracle. É verdade, Omar, é verdade. Ok, continuando, prosseguindo aqui com a nossa conversa. E sim, e acho que agora já conseguem perceber porque é que eu vos trago o... Acho que já conseguiram perceber porque é que eu vos trago o Cosmos DB e o Azure, na verdade, para podermos olhar para esses dois lados diferentes de base de dados. Temos o relacional, vamos olhar para uma relacional que é o nosso dia a dia, que acabamos por conhecer, e trago também o Azure Cosmos DB, que é NoSQL, que é bem diferente do nosso dia a dia, daquilo que temos na universidade e também do nosso dia a dia no trabalho, né? Bom, Azure SQL e Azure Cosmos DB, numa visão geral, vistas lado a lado, podemos ver as seguintes diferenças. O Azure SQL é relacional, Cosmos DB é NoSQL, isso aqui já conseguimos perceber. O Azure SQL tem um esquema fortemente representado. Eu tentei traduzir isso da melhor forma do inglês para o português, mas e o Cosmos DB não tem um esquema. O que é que eu quero dizer com esquema? Não é nada mais, nada menos que a definição do tipo de dados que deve ser registado no sistema de base de dados. O lado do Azure SQL é uma tabela totalmente definida, com campos onde dissemos se pode aceitar null ou não, o tipo de dados e tudo mais. Do lado do Cosmos DB, que é NoSQL, não tem isto. Algumas têm e depois de terminarmos de ver isso, vou explicar um pouquinho mais também ao lado do Cosmos DB. Algumas têm algum esquema, mas não é restrito, não é estrito ou não é limitado a esse esquema que eles apresentam. Diferente do lado do Azure SQL, que tens que seguir com o esquema, senão rebenta ou não é aceito. O lado do Azure SQL também tem a representação dos dados via tabelas, enquanto que o Cosmos DB são documentos. E temos aqui embaixo, por exemplo, nós temos as tabelas e essas do lado do Azure SQL, e essas tabelas são relacionadas, por isso é que chamamos o modelo relacional. Elas são relacionadas, enquanto que do lado do Azure é um documento JSON que é registrado, que é transacionado de um lado para o outro, cliente-servidor, e ajuda nisso. Agora, tentar olhar aqui para esse cenário, quando usamos um e quando usamos o outro. Bom, o Azure SQL, ou as bases de dados relacionais, são utilizadas para modelos que são representados por via desse relacionamento de entidades relacionais ou de entidades relacionadas, mas desde que não tenham um nível de relacionamento muito pesado, muito exaustivo. O que é que eu quero dizer com nível de relacionamento muito exaustivo? Uma query com um join custa mais que uma query a uma tabela normal. E então, cada join que formos adicionando à tabela ou à nossa query vai pesar o resultado, vai pesar no processamento. E as bases de dados NoSQL vêm, na verdade, resolver esses aspectos que são chamados os 3 Vs, que é do inglês 3 Vs, Volume, Velocity e Variety.
Volume é quantidade de informação que é do nível estrondoso. Vamos pensar, por exemplo, uma rede social. Vamos pensar, por exemplo, o próprio Azure em si, que tem montes de clientes a transacionarem numa vez, são montes de recursos registados, montes de pedidos. Então, é um ambiente de Big Data, é daí que nasce o conceito, é um ambiente de Big Data que precisa de um processamento diferente. Se fosse ter tudo estruturado de forma relacional, seriam muitos joins numa query para obter dados. Isso havia de pesar, então já não estaríamos a tirar o proveito da velocidade no ambiente de Big Data, que é o segundo V. E a variedade está relacionada com o facto de, não está restrito a um esquema. Isto quer dizer que eu posso gravar um documento, por exemplo, isto que vos trago aqui, eu posso registrar um que tenha categorias e o outro que não tenha categorias e nem menos neighborhoods, por exemplo. Mas isso vamos ver mais lá frente, tem exemplo também preparado para isto e podemos olhar. Então, as NoSQL vêm atender à necessidade da Big Data, resolver o problema dos 3 Vs, velocidade, variedade e velocity, variety e volume. No português também são 3 Vs, que eu não precisava estar aqui a falar em inglês. Então, vem resolver esse problema. O Azure, o SQL Server no Azure, continua a ser o SQL Server, continua a ter o conceito de instâncias, continuamos a ter as bases de dados com tabelas e relacionamentos, continuamos a ter que fazer login, os aspectos de segurança continuam a ser os mesmos, isto é, continuamos a ter logins, users, logins para o server, users para login na instância, users de base de dados para aceder à base de dados e para gerirmos a permissão desses utilizadores, e o Cosmos DB. O Cosmos DB já nasceu como NoSQL, já nasceu no Azure, inicialmente era DocumentDB, que era assim chamado, mas agora, para além de ter um modelo ligado, um modelo voltado para documentos, também tem outros modelos dentro dele. Por exemplo, tem um modelo de gestão parecido ao Cassandra, não é parecido, de gestão como se fosse o Cassandra. Tem um modelo de API, quando eu digo de gestão, é como se fosse estrutura, a forma como nós gravamos os dados nele, na base de dados, e como interagimos com esses dados. Tem do Cassandra, tem do Table API, tem base de dados gráfica, tem um modelo gráfico também que é utilizado com Gremlin, e tem uma API parecida ao SQL, que ajuda nas queries, que é o que nós vamos utilizar aqui no... Que é o que vamos utilizar aqui na nossa demo. Então, sem mais delongas, obrigado, Newton, e vamos lá para o portal do Azure, que é isso que nos traz aqui, né? Então, isto aqui fecha no instante. Só para dizer que eu tenho uma subscrição do Azure, mas essa minha subscrição é free, todo mundo pode ter, todo mundo pode conseguir uma, e ainda recebes uns créditos para utilização. Tem uma validade de 1 ano e pode ser renovada. Há créditos que esgotam-se no final de cada mês, mas que depois são renovados. Este é o home do Azure, e conforme eu vos disse, o Azure tenho a minha subscrição, e dentro da minha subscrição eu consigo olhar para todos os meus recursos ou resources, consigo ver os recursos que eu já tenho criados e consigo adicionar todo e qualquer recurso. Como podem ver, eu tenho aqui storage accounts criadas, tenho base de dados Cosmos já criadas, porque tive que adiantar já alguma coisa. Claro que vou vos mostrar o percurso de como criar uma, mas já tenho aqui criados para acelerar isso, porque
desculpa, na subscrição free, há alguns recursos que não estão disponíveis aqui no lado da Europa, que é onde eu estou, e estão na América, por exemplo, e isso aqui leva algum tempo até processar e vai nos queimar tempo daqui da nossa demo. Então, inicialmente, vamos percorrer o caminho para a criação de uma Azure SQL Database. Bom, desculpa, eu cliquei e não vi isso. Se clicarmos aqui no botão Add, que é adicionar qualquer recurso, nós podemos utilizar as categorias que temos aqui à esquerda, se soubermos efetivamente onde está o recurso que nós queremos, mas se não soubermos também não custa nada, podemos procurar no Marketplace. Para dizer que o Marketplace do Azure é vasto, é estrondoso, são milhares de serviços ou milhares de recursos que existem nesse Marketplace, e então se um dia quiserem podem procurar, podem procurar na net alguma coisa que tiver em mente, depois vem para aqui, tenta ver e ver se encontra. Mas pronto, o que nós queremos é uma base de dados, né? E temos aqui SQL Database. Vou clicar sobre ela, está a processar. Ok, está a levar o seu tempo. Pronto. Estamos no ecrã de criação de uma base de dados e as informações que nos são pedidas são a subscrição, onde essa base de dados vai ser criada, e com a subscrição temos que indicar o grupo de recursos, conforme eu vos disse, porque esse nosso recurso, base de dados, tem que estar dentro de um grupo de recursos, que, como vos disse também, nós podemos ter uma estrutura de grupo de recursos como se fosse departamental, ou como se fosse por tipo de recurso. Eu tenho aqui já a minha, que é do Pluralsight, que ando a estudar nesses últimos dias. Essa subscrição que tem aqui é a minha free, que a Microsoft me ofereceu com ele, né? Então, adiciono o nome da base de dados, que pode ser, por exemplo, meu exemplo de BD. O Azure faz já uma verificação por mim, porque este nome de base de dados tem que ser único em todo o Azure, por isso é que ele vai validando, me diz aqui verde, quer dizer que ninguém tem isto, então eu estou free ou posso avançar com a criação dessa base de dados. Uma coisa que também devo fazer é criar um server ou indicar um server. O que acontece? A minha base de dados tem que estar dentro de um servidor, embora lógico aqui, atenção, e eu hoje de manhã, conforme vos disse, já preparei dados para a nossa demo, criei esse servidor lógico, mas se não tivesse, é só uma questão de clicar aqui em Create New, mesmo o Resource Group, também seria só fazer Create New e indicar. Tal como tudo no Azure, tem que ter um nome único, então eu daria aqui o nome do meu servidor, Bajoras Server, ok, validou. Diria qual é o admin de login, não pode ser SA, e ele reclama, como vocês podem ver. Your login name must not contain a SQL identifier or a typical system name. Então, isto é reservado para o Azure. Então, aqui seria, por exemplo, admin. E também não pode ser admin, must not contain Damásio João Chiquete Sabino, admin. Pronto, sei que não há. Diria a password para esse utilizador e a localização deste server, onde é que eu quero criar este server. Eu, no meu caso, que estou em Lisboa, nem em Portugal, faz-me sentido ter o meu server na Europa, mas também não é só para mim que estou a criar, eu tenho que analisar também o maior volume de utilização do meu servidor, onde será. Se for na América, ok, eu tinha que mudar isso e mandar isso para a USA, para estar mais perto dos meus utilizadores, para a US, para estar mais perto dos meus utilizadores e assim aproveitar ou ganhar performance nos requests que são efetuados. Mas pronto, não vou criar porque eu já tenho um. Discard. Vamos dizer que eu indicaria aqui. Depois temos Want to Use SQL Elastic Pool. Isto aqui o que é? Isto, por defeito está não, por quê? Porque isso também gasta no pricing ou na cobrança mensal
mas o que é isso aqui? É para fazer tuning ou para aumentar ou prever já como é que eu posso dizer? A replicação ou a forma de processamento entre várias máquinas, vários servidores, várias BDs replicadas e melhorar o processamento para os requests. Por defeito ele vem não, porque isto aqui é daquelas coisas que o próprio utilizador é que tem que mudar e tem que dizer, porque isso implica depois na fatura que recebemos no final do dia. Temos a opção de Compute Storage. Aqui o que é? Aqui é onde nós dissemos qual vai ser o poder da nossa máquina, o poder do nosso servidor, da nossa base de dados. Eu vou entrar aqui em configurar, e isto aqui está muito ligado também com pricing. Ele por defeito vem com standard, na verdade ele veio por defeito standard por causa da minha subscrição, mas isto aqui o que é? Ele aqui me diz, eu posso escolher o poder ou como é que eu posso dizer? Posso escolher o Data Transaction Unit que o meu servidor vai processar de uma vez só. E ele aqui vai me dizer o pricing disso por mês. É ter atenção que quantos mais DTUs eu acrescentar, ele aqui não me permite, não me está a permitir. Permite sim, senhora. Ele vai já me dizendo o valor que isso pode me custar. Eu posso dizer efetivamente quantos gigas quero ou quantas transações, unidades de transações por segundo de uma vez ele pode processar, mas também tenho a possibilidade, que é um pouquinho mais cara, que é dos V-Cores, que na verdade o que é? São processadores virtuais que vão se adicionando ou que vão processando a informação por nós, mas isso é um aspecto muito caro. Então, como eu sou o gajo que não tem dinheiro nenhum, né? Depois de fazer essa demo aqui sobre a minha subscrição que não é paga, eu havia de criar aqui num plano básico, onde me cria uma máquina com esses 2 GB e vai processando os DTUs na medida que for precisar. Atenção que isto não é definitivo, atenção que isto não é uma vez escolhido, nunca mais mudas, não. O Azure dá essa possibilidade e essa facilidade, depois podes vir e numa questão de cliques fazer alterações e voilá, a tua máquina está lá em cima, está a funcionar e está com maior quantidade de processamento. Yes, Data Transaction Units, that's it. Obrigado, Romário. Ok. Exato, o Resource Group é criado por ti, por mim, ou então pelos administradores. Vamos supor que nós somos uma organização, né? E o Newton, que é System Administrator, isso nós já sabemos, já. O Newton, que é System Administrator, vai gerir o portal Azure e vai definir que, ok, todo e qualquer recurso, atenção, quando eu digo recurso me refiro a qualquer coisa que criamos no Azure, quer seja máquina virtual, quer seja rede virtual network, quer seja base de dados e tudo mais, o Newton e o seu departamento definem que, ok, nós vamos estruturar ou vamos agrupar os recursos por departamento, por exemplo. E então, quando formos criar quando formos criar o recurso, nesse caso isto que eu estou aqui a criar, essa base de dados, eu tenho que indicar o departamento correto onde este recurso pertence. Por exemplo, essa base de dados que eu estou a criar é para a área de contabilidade. Aqui eu teria um resource grupo que diria contabilidade. E se não existisse, eu posso muito bem vir para aqui, fazer um create new e dar aqui o nome. Tão simples assim. E repito, esse conceito de resource group existe em tudo que existe no Azure.
ou estamos aqui a olhar para a base de dados e vamos criar essa base de dados sobre esse grupo de recursos ou qualquer outro que eu podia criar aqui. Amanhã, quando for, e eu penso, né, vir cá falar de outras coisas do Azure, eu poderei adicionar essas outras coisas. Vamos supor, por exemplo, uma function do Azure, eu posso adicionar nesse grupo, resource group, ou num outro que faça sentido ou que agrupe características, especificações relacionadas com o recurso que estou a criar. Não sei se consegui me fazer perceber. Caso não, podes deixar e volto sem problema nenhum a tocar no assunto. Então, é agrupar, exato, é agrupar elementos, é agrupar recursos parecidos ou que tenham mesmas características, por exemplo. Exatamente, é organizar. Não, tu não pagas por resource group, tu pagas por processamento, por transação, por leitura, por escrita do teu recurso. Tu no Azure não pagas por resource group, não pagas por isso. Aspectos de organização tu não pagas, que é estruturar as tuas coisas, mas o que implicar computação, o que implicar processamento, aí sim vais pagar. Então, depois de escolhido o nome de base de dados, o tipo de computação e tudo mais, tem o lado de network, onde podíamos já definir aqui uma rede privada e tudo mais, mas tudo isso pode ser ignorado e podemos ir direto para o Review and Create e tudo o resto pode ser adicionado mais além. Additional settings, o que seria? São aquelas settings que nós sabemos de criação da base de dados, o tipo de línguas, definições de datas e horas, língua, alfabetos e essa coisa toda. Podemos dizer que vamos utilizar alguma base de dados ou não, mas nós podemos avançar e logo para o Review and Create, onde nos mostra todos os aspectos que nós selecionamos e fazer um Create. Não vou fazer para não encher, porque pronto, eu já tenho aqui uma Azure SQL Database, como vocês podem ver, aqui que já criei inicialmente. Depois de criado o recurso, nós acedemos a um ecrã como este de Overview, onde nos mostra toda a informação do recurso. Algo muito rápido que importa dizer é, no Azure, para todo e qualquer recurso, aqui o lado esquerdo nos dá acesso a tudo que nós podemos utilizar. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Onde é que está? Security, pronto. Nós podemos ver a informação de segurança, criar redes virtuais, definição de firewalls, entre outros. Aqui o que não vejo aqui, que não vejo. Eu entrei no servidor e não na base de dados. A base de dados está aqui. Ok. Olhando para a base de dados, eu posso abrir um editor de queries e rodar queries logo aqui. Eu posso ver a connection string, que é o que eu vou fazer agora, porque eu tenho aqui o meu Azure Data Studio e eu vou precisar aceder para fazer algumas queries. Então, há aqui um aspecto muito simples que tenho também a apontar. A interação com essa base de dados Azure é a mesma, tal e qual como se estivéssemos a trabalhar com o servidor que temos no nosso data center. Temos o nome do servidor, que é usado para fazermos o nosso login, que é este nome que está aqui. Isto vem direto para o Azure. E depois é indicar o nosso user e password, que eu tenho aqui já o servidor,
indico o utilizador e a password e faço um connect. Agora vai me dar um erro e era super expectável. Por quê? Porque eu também deixei isso. Quando criamos uma base de dados, quando criamos um recurso desses de storage no Azure, nós temos que ir para o recurso e dizer ao recurso para dar acesso pelo menos ao meu computador ou ao computador que eu estou a utilizar. E onde é que é feito? Aqui no overview do recurso, neste caso que é uma base de dados SQL, eu venho para aqui o set server firewall e digo, olha, add client IP. O que é que eu estou a dizer? Olha, adiciona nas roles de permissão o acesso a partir do computador que eu estou a usar, que é esse que criei a base de dados. Faço um save. Ok, está feito, successfully. Vou mudar para o Azure de novo. Se eu fizer um connect, login failed para mim, ok, está bem. E faço e estou conectado. Pronto. Eu vou rodar esta query para criar essa tabela. Por quê? Porque a minha demo ou o meu ficheiro de .NET precisa dessa tabela. Então, rodar essa query normal, tal como havia de fazê-lo se tivesse minha base de dados aqui em minha casa, como podem ver, successfully. Se eu for aqui para o portal e vos trouxer até o Query Editor, que é onde posso fazer queries aqui no nosso portal, tenho que fazer login, confirmar que sou eu, que tenho acesso a isto. Se eu vir para aqui, tem aqui a tabela, que ainda não tem nada, select all from sessões, return 0 rows. Se eu vir para aqui, Ctrl New, select all from qual é o nome da tabela? Sessões ou sessions? Sessões. E nada. Acho que caiu uma questão. Ok, good. Então, agora eu vou mudar para a nossa aplicação para dizer que isto é uma aplicação, é uma console application normal e tão normal que... já sei, isso é tranquilo. É uma console application normal. Tenho aqui trabalho com o Cosmos e tenho um trabalho com Azure. Agora nós vamos mudar o trabalho com Azure. Aqui o que é que eu fiz? Usei métodos ADOs normais, ADO que é a Access Data Object, que não é nada mais nada menos que as nossas queries normais. Aqui estou a inserir dados na tabela e aqui vou fazer query a tabela. É tal e qual conforme eu vos disse, meus amigos, como se eu tivesse servidor SQL Server aqui em minha casa, nada muda. Podia ser Entity Framework, podia ser Hibernate e pode ser ADO. Fui com ADO por ser muito mais simples agora, né? E eu vou colocar aqui um breakpoint, eu já tinha na verdade tudo, mas pronto, só para vocês verem isso a correr. Tem este aqui vermelho, deixa-me perceber porque é que está vermelho. Isso não vai implicar em nada, posso fechar, porque não faz parte da solução. Ok. Então, vou pôr isto a rodar em debug para fazermos um acompanhamento linha a linha. Meus amigos, o que eu fiz aqui na verdade só foi alterar o tipo de método do main para sync. Isto aqui também é outro assunto, mas é para poder ter um processamento todo ele assíncrono e comunicar assincronamente com o servidor Azure. Por isso é que o meu main é assíncrono e está a se tornar uma task. Mas num outro dia, com muita calma, falaremos sobre isso. Pronto, tenho o meu comando SQL pronto. Vou abrir conexão com o servidor. Abriu, não reclamou. Vou executar a query. Executou e fechou. Agora, se eu me mudar para o Azure,
que não tinha nada de informação e agora vou dar, fazer um run, está ali o dado gravado, ok, vamos ver no portal e confirmar se isso está mesmo certinho. Pimbas, está ali a informação. Agora ele vai fazer a mesma query aqui também no código. Rodar a query, ok, vai ler os dados e está a escrever aqui embaixo. Seção inserida com título automação de tarefas com Lambda e Python. Ok, já não tem mais nada para ler e terminou. Então, só para relembrar mais uma vez, meus amigos, fora o facto de não ter a base de dados no meu data center, aqui em minha casa ou no meu escritório, é tudo mesmo, é tudo igual. A partir do portal podemos vir para aqui e por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito giro. Olha, vamos dizer, esse servidor, esta base de dados atualmente, se não me engano, está aqui na Europa, em França, mas vamos supor que eu agora quero replicar isto para outros lados do globo. O que é que eu faço? Venho para Settings, Georeplication, que é replicação geográfica, e digo, olha, eu agora estou a ter muitos acessos da base de dados aqui nos Estados Unidos, ou aqui deste lado, não sei que países são esses, mas isso deve ser Ásia. Aqui na Ásia, pronto, é muita gente que está a pedir, é muita gente que está a fazer requests a partir dali. Eu chego aqui, clico, you can now automatically manage, ok, obrigado. E não queres? E estou eu a clicar e ele não quer mudar. Deixa eu ver se selecionar a partir daqui. Vamos dizer África do Sul, South Africa Norte. Seleciono e ele adiciona. A partir desse momento, o que é que ele vai fazer? Ele vai preparar a replicação ou a comunicação de informação para o site que está na África do Sul, e a partir dali tudo vai ficar disponível. Deu-me erro, acredito que seja relacionado com a minha subscrição. As coisas free são assim, não me permitem tudo, né? Mas seria apenas aquele clique e ele começava a replicar a informação, os dados para o site que eu selecionei. Deixa-me colocar aqui o computador a carregar, porque... Ok. Mas, entretanto, seria muito bom se uma subscrição free pudesse fazer isso. Mas, conforme vos disse, é um clique aqui e começa a replicação para qualquer outra parte do mundo de forma muito fantástica. Claro, dependendo do tamanho da minha base de dados, pode levar algum tempo, mas, é só um clique e fica resolvido. Aqui embaixo temos dados temos métricas, temos alertas. Essa é a zona de monitorização que todo recurso no Azure tem, e aqui podemos analisar métricas sobre o que quisermos. Vamos, por exemplo, utilização da CPU, ele vem aqui e me diz. Eu posso pegar nesse gráfico e mandar para a minha tela inicial, para a minha homepage, aquilo fica lá e assim consigo seguir. Podemos agrupar informações ou mais critérios de filtros aqui, adicionando mais métricas e trabalhando a informação que nós vemos aqui no lado de monitorização. Tem logs, tem alertas que nos dão dicas sobre o que melhorar na nossa base de dados. Por exemplo, olha, estás com lock nesse sítio por causa disso, se acrescentares isso, vai ser bom. Isto é bem visível aqui nessa zona de performance inteligente, onde temos uma performance overview e tudo mais. Aqui fica bem mais estruturado. Aqui tens que ser tu a ir ao detalhe, aqui já é preparado para ti. Inclusive ele vai dizendo que há até uma possibilidade de tu ativares ações que não precisas fazer nada, ele faz análise inteligente da performance, cria por ti e fica feito. É algo muito espetacular, é mesmo muito giro.
Tem. Mas pronto, agora vamos para o lado do Cosmos DB, que eu também quis vos mostrar aqui, também quis vos trazer assim numa corrida, ver se não leva muito tempo. Se eu voltar para All Resources, Cosmos DB é a mesma coisa, né? Se eu procurar aqui Cosmos, ele me diz, está aqui Azure Cosmos. Tenho que fazer um create. Eu não vou criar, só vou vos mostrar o ecrã de criação, que é parecido ao da base de dados do Azure, só que com outros aspectos aqui. Aqui é a subscrição, aqui é o Resource Group que eu digo. Por exemplo, olha, este aqui é o meu que eu tenho estudado e posto lá coisas. Crio uma conta. Pronto. O lado NoSQL do Azure nos traz aqui também uma outra estrutura. Tu não crias um server, na verdade tu crias uma conta de armazenamento, e essa tua conta de armazenamento pode ter tabelas, pode ter Cosmos DB, pode ter blogs, pode ter files e tudo mais. É como se fosse aquele conceito de server do lado do Azure SQL. Mas vamos dizer que aqui dava outro nome, minha conta. Ok. Minha conta, ok, aceitou. Quando eu vos falava dos modelos do Cosmos DB, que é a forma como isto é representado na base de dados, é aqui onde acontece. O Core SQL, que é o que eu utilizei para a demo que temos aqui, nos permite fazer queries parecidas à do SQL Server, mas com algumas especificidades que até posso mostrar também e falar um pouquinho delas. Temos uma API voltada para MongoDB, temos uma API voltada para o Cassandra, para o Azure Table. Não sei se recordam, quando mostramos os tipos de armazenamento, tínhamos o Azure Table também ali. Isso é só para dizer que o Azure Table é antigo, a Microsoft está com a intenção de migrar tudo para o Azure, para o Table daqui do Cosmos, e só existe ainda porque ainda há clientes da Microsoft que têm sistemas a utilizar aquilo, mas com o tempo isto vai morrer. E tem o Gremlin, que é uma representação gráfica muito gira, parecida ao modelo relacional, mas é para relações muito mais complexas. Por exemplo, entidades que aqui no Gremlin são tratadas de vértices, são para vértices com relacionamentos complexos. Imaginemos duas tabelas relacionadas entre elas umas 10 vezes, pense assim, e o relacionamento aqui no modelo gráfico é chamado de edge. Edge, qual é a tradução que eu tenho para edge? O português seria borda, não sei se deve dizer borda, mas no inglês é edge. E pensem dois vértices, duas tabelas relacionadas 10, 15 vezes, coisa que não se consegue no modelo relacional. E depois tem uma representação gráfica mesmo, bonitinha, com os gráficos ali, umas bolinhas. Um dia, com calma, se quiserem, e também podemos falar sobre isso e olhar para isso. Eu gostei, por acaso, mas então havia de escolher, por exemplo, SQL. O restante, podemos escolher a localização, se quisermos mudar. A minha conta, a minha subscrição free, não posso criar uma Cosmos DB num outro sítio, por isso é que vocês viram que a minha está na América. Não consigo criar aqui na Europa. Eu posso já ativar a georredundância ou não, mas isso depois, mais lá frente, também posso alterar. Multi-regions rights, o que é isso? Inicialmente, ativando a georredundância, isto é, vou ter a minha base de dados noutros sítios replicada, mas só poderei escrever num site ou numa região apenas. Se eu ativar aqui essa opção, eu poderei escrever numa outra região também que eu fosse indicar e utilizar as duas sem problema nenhum. Sem estar ativado, eu posso escrever na segunda região somente em caso de falha da primeira. Enquanto não tiver falha na primeira, elas estão lá a replicar informação e eu continuo a escrever só num sítio. Do outro sítio eu só leio. Atenção a isso. Podia pular e ir logo para o Review e Create, porque o resto aqui pode ser alterado nas opções do recurso.
como podem ver, isso está a levar o seu tempo, né, porque comunica com os Estados Unidos, mas a sorte é que eu já tenho aqui a nossa Cosmos DB criada, que está aqui. Tal e qual o Azure tem a página de overview, onde conseguimos ver, mas diferente do Azure, há aqui uma coisa muito importante que eu devo realçar, que é a forma de conexão com a base de dados Cosmos. Ela não tem uma connection string normal, ela na verdade tem chaves. Essas chaves são partilhadas com as aplicações ou com os clientes que vão utilizar, e uma vez partilhada não tem como revogar. Então, mas podemos gerar outras chaves sem problemas nenhum. E o que interessaria aqui é o link para o servidor e é, por exemplo, uma primary key. Por que tem uma secondary key? Uma secondary key é para aspectos de manutenção de chave. Vamos dizer que a primeira chave foi comprometida. Então, o que eu faço? Ponho temporariamente a secundária a funcionar e gero uma nova primária e depois volta tudo a estar no normal, no seu aspecto normal. Eu, a partir do portal, posso vir para o Data Explorer e navegar tranquilamente pela base de dados e tal. Ok. Eu tenho aqui já um container criado. Esta aqui é outra coisa que também vos devo dizer. Dentro da base de dados Cosmos, nós temos o conceito de containers, e eu gosto de puxar uma analogia do container com base de dados no lado do Azure. Ok? Ok, como é feita a manutenção aqui das keys? Como podes ver aqui, Longuete, tens um Regenerate Primary Key. Se eu clicar sobre esta opção, ele vai me gerar uma nova Primary Key numa questão de instantes, segundos, aquilo fica feito. E não preciso fazer muito. Depois o que é? E claro, vou ter que percorrer todas as aplicações ou sistemas que comunicam com essa base de dados e gerar uma nova e alterar a chave. Tão simples quanto isso. É isso mesmo, tem uma opção para fazer isso. Voltando aqui ao Data Explorer, estava eu a explicar que na base de dados Cosmos nós criamos containers, e como eu gosto de olhar para essa Cosmos DB, para a conta como se fosse o server. Lembra da conta que nós criamos, o que eu disse que tem que se criar diferente do Azure SQL, que é um servidor. Aqui crias uma conta. Dentro da conta tu crias containers. Eu gosto de olhar para os containers como se fosse uma base de dados no lado do SQL Server, e dentro dos containers nós criamos então os documentos ou armazenamos documentos. Nesse momento eu tenho aqui o Sessions, que não tem nada, e posso vos trazer aqui para uma query. Lembra quando o modelo de criação também que eu disse que usei o Core, que é o SQL, ele me permite fazer uma query como esta e procurar por objetos que não vai me retornar nada. Por acaso até tem aqui uma sessão criada, exatamente, que nós também poderemos ver do outro lado aqui na nossa demo, porque para além de mostrar o portal, bom é mostrar também o código a funcionar, né? Acho que isso dá algum prazer para nós que somos developers, nós que temos developers aos nossos lados, nossos amigos e tudo mais. Mas o que é que nós fazemos aqui? Nós obtemos a string de conexão do Cosmos DB, que é o URL, obtemos a chave primária que eu tenho no meu ficheiro app settings, que é um ficheiro JSON, ele vem cá ler isto, e com isto o que é que ele faz? Ele cria um cliente Cosmos. Com o cliente Cosmos depois eu posso
posso ver todos os containers que tenho lá dentro, posso ver dados da minha conta, posso ver dados dos containers, posso alterar settings dos containers, posso fazer o que quiser, como também posso inserir dados em containers ou inserir documentos em containers, como alterar, como fazer query e tudo mais, que é o que vai acontecer aqui. Por isto a rodar rapidamente. Eu tinha um debug a correr aqui. E boom, desculpem, parvo que fui. E não li o erro, não li a mensagem de erro. Pensei que fosse um erro, na verdade foi outro. Vamos com calma para tentar perceber qual é o problema que ele tem. Ok. Not set to an instance of an object. Ok. Damásio, aqui você regerou a chave, não? É impressão minha. Não percebi. Não regeraste a chave? Não cheguei a gerar outra. Ok, tá bem. Acredito que ele esteja a reclamar aqui do configuration, que não sei porque se eu estou a fazer aqui a iniciação dele. Deve ser isso, mas vamos lá tentar rodar a game. Ok. Ok, pegou. E o problema está aqui a tentar ler o segundo elemento, que é... Onde é que está? Que é isto, chave primária. Pois, já sei o que é. E de forma muito triste, porque não consegui perceber como fazer isto do lado do Visual Studio Code, eu tenho que vir fazer isso manualmente. Ok, Lesa, sei que depois vais-me ralhar ou vais-me rir, porque não estou a pôr isso a copiar sempre que faço build. Mas não descobri ainda como fazer isso aqui no lado do Visual Studio Code. Mas como isso aqui é uma conversa, né, sei que depois vais-me dar uma dica de onde fazer isso. Ok, já passou, era mesmo isso. Então, ele vai estabelecer conexão com o cliente, ok. Agora o que é que eu estou a fazer aqui? Fui buscar pura e simplesmente a conta, fui buscar o container, só para ter aqui comigo. A conta não está aqui a fazer nada, eu só pus para mostrar, e aqui embaixo até tem uns métodos comentados que é para vos dizer que, por exemplo, podia a partir daqui, com esse cliente, criar uma outra base de dados, que seria na verdade como se fosse uma conta, podia criar um outro container. Deixei aqui esses métodos comentados, como vou fazer push desse código para o GitHub também para estar disponível. Então, deixei aí a título demonstrativo. Aqui o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma consulta num elemento ou no documento. Ao fazer a consulta, eu tenho o SQL, o row normal, onde passo para um query definition, que não é nada mais nada menos do que uma definição de query. É como se fosse um SQL command no lado, conforme vimos aqui em cima, como se fosse um SQL command. Onde é que está? Como se fosse um SQL command. Depois tenho que tenho que obter um iterador, que na verdade o que é? É a execução dessa consulta, e ele me retorna como se fosse um elemento que eu possa iterar e ver o que tem. Enquanto tiver resultados, eu vou lá, obtenho o documento e espero que não tenha arrebentado. Obteve. Yeah. E para cada documento eu estou a fazer aqui um print disto, que na verdade estou a buscar a seção, como vocês têm a ver aqui, a seção é intitulada
Continuous Delivery com Jenkins CI modo fácil, apresentada por... Oh, minha vida! Esqueci-me de pôr aqui o nome, mas seria por Newton. Isso mesmo, Newton Costa. Fez o print do objeto e participaram. Isto foi no sábado passado, só para dizer. Mário Pinho, Martins Isata e Emanuel Longuete. E saiu daí, já não tem mais nada para mostrar e segue. Se eu vir para aqui para o portal onde procurei, vamos ver que esta sessão, como diz aqui, sim senhora, o apresentador Newton Costa e participantes foram Mário Pinho, Martins Isata e Emanuel Longuete. Ok, isto aconteceu mesmo e está certo. Agora, o que vou fazer aqui está a inserir um novo documento, está a criar uma sessão onde está a passar os dados da sessão, armazenamento de dados com Microsoft Azure Visão Geral, apresentador que sou eu, área de conhecimento Azure, host, Newton e por aí fora. Vamos lá ver o que é que eles nos diz. E nos diz que é erro. Response state to code does not indicate success. Porque the input content is invalid because the required property ID. Ok. Sei o que é isso. Está a reclamar porque eu aqui precisava ter algo como para dizer que na serialização isto aqui tem que ser passado para um campo com letra minúscula. E se não me engano aqui posso fazer logo um using Newton Soft JSON. Newton, isto é tu, não? Foi tu que criaste isso, é? E aqui, qual é o nome disto? Serializable? Não. JSON Property? Não. Alguém tem em mente qual é o nome do atributo para dar aqui, para dizer que ao serializar isto tem que passar para o campo X? Não? Não? Silêncio. Ok, recebi aqui uma mensagem, caiu uma mensagem. JSON Property. Sim. É isso mesmo, é mesmo JSON Property, beleza. Tá aqui, ok. Ok, vamos lá ver se isso roda. Porque já está mesmo no fim, seria bom terminar essa demo da melhor forma, né? Ok, esta é a leitura que já fizemos, né? Ok, tá bom. O que nos interessa é aqui dentro. Ok, podemos ver, inseriu. Ele na verdade fez a inserção e podemos vir cá, fazer mais um select. E já teremos dois documentos, está aqui o segundo documento aqui embaixo. E sobre o aspecto que eu vos dizia sobre não ser
tipo, não ter um esquema, não seguir um esquema. Meus amigos, como podem ver, aqui tem participantes. Aqui no documento, aqui embaixo, não tem um participante nenhum. E na verdade é o que eu vou fazer logo a seguir, que vai ser atualizar um documento. Aqui vou tentar consultar de novo para mostrar que tem tudo. Ok, mas agora aproveitar por causa do tempo, né, para respeitar também. Mas aqui o que é que eu estava a fazer era consultar para fazer de novo mais um print, mostrar que já tem 2 registros. Aqui em si, depois, logo a seguir, eu fazia uma atualização e em busca do valor onde a área de conhecimento era DevOps, e ainda bem que eu toco nesse aspecto também que é muito importante realçar, já vou voltar no portal. Quando criamos quando criamos aqui um container, ao criarmos um container, e deixa fazer isso aqui com vocês para poder vos explicar, eu digo qual é o ID do container, que nesse caso eu disse sessions, aqui podia ser, por exemplo, participantes, se fosse uma coisa, mas eu tenho que indicar um partition key. O que é um partition key? Um partition key não é nada mais, nada menos um elemento que vai constar no documento, que nessa que eu criei foi área de conhecimento, no qual o Cosmos DB ou a base de dados NoSQL vai utilizar para agrupar elementos ou registros e acelerar as buscas ou as queries. Serve como um index e vem associar-se ou juntar-se ao ID e acelerar as consultas por nós. Isso é um ponto muito importante para mencionar. E agora vou regressar para a nossa apresentação, aqui. Ok? Bom, eu podia ficar aqui muito mais tempo, meus amigos, e falar sobre o Azure Storage, porque há muita coisa ainda por mostrar, mas espero que tenham ficado com os aspectos importantes, e saber que qualquer alteração, qualquer configuração é feita na barra lateral, no menu lateral, onde vimos aqueles aspectos como monitorização e tudo mais. E da mesma forma que nós criamos para alterar, é muito fácil, é muito rápido, são cliques, são definições e fica tudo feito. Dados como pricing, que é o preço e valor a se pagar por coisas do Azure, existe uma ferramenta que é a calculadora do Azure, que também está incorporada no portal, que pode ser utilizada, e podemos simular serviços, podemos simular DTUs, podemos simular RUs, que são Request Units, que é, por exemplo, a unidade de taxação de valor nas bases de dados NoSQL, Cosmos, entre outros. Podemos fazer essa análise e perceber quanto nos vai custar a fatura no final do mês. E é um valor que, atenção, nós também temos alguns serviços que podemos utilizar ou fazer crescer em horas de pico e depois reduzir para poupar. Por exemplo, no dia a dia normal, nada acontece, não vale a pena estar a utilizar um processamento todo grandalhão em XPTO, e só ao fim de semana, no sábado, das 10 às 12, é que tem que ter um boosting de processamento. Nós também podemos configurar essas coisas e salvamos na nossa fatura. Bom, agora só me resta agradecer a vossa atenção. Desculpa ter violado alguns minutos a mais do vosso dia, da vossa hora, mas era isso que eu queria vos apresentar. Espero poder apresentar mais coisas sobre o Azure, porque penso em fazer disso uma série de temas para apresentar, e claro, também convosco, também discutir convosco, e quem tiver também aspectos que quiser trazer sobre o Azure ou sobre coisas relacionadas com isto, eu estarei aqui para participar, para ouvir e para saber de vocês. Muito obrigado, e qualquer questão podem dizer. Vou mudar agora para o chat para ver se tem algum aspecto que eu tenha deixado, mas se não houver, Newton, a palavra é tua. Obrigado. Muito obrigado, Damásio. Olhando aqui para os chats, não temos mais questões, não temos nada em aberto. Vou agradecer a presença do pessoal
por mais uma sessão. Foi bastante esclarecedora e bastante ilustrativa também. Penso que cumpri com os objetivos propostos. Penso que todos nós saímos daqui com uma visão geral daquilo que é o Azure e seus principais, mecanismos de armazenamento relacional e NoSQL. Qualquer questão que alguém tenha ao longo do percurso pode naturalmente partilhar com o Damaso diretamente ou no fórum que já temos nos e-mails. Quanto ao tempo, penso que tivemos bem. É tanto conteúdo que em 1 hora vi-se que o Damaso estava um bocadinho excitado para mostrar aquilo que é a proeza do Azure, não é? Mas sim, penso que cumpri os objetivos e ficou registrado para mais uma sessão. Obrigado a todos pela participação, pela disponibilidade, pelos contributos aqui, especialmente o Romário, o Martins, o Cambota, aqui o Leza, o Emanuel Longuete. São todos os participantes que tivemos cá hoje. Tivemos uma sessão rica relativamente à sessão passada. Não para perguntar algo, por favor. E pronto, o Emanuel tem aqui uma questão a colocar. Podes colocar. Damaso, primeiro parabéns pela apresentação. Eu queria saber como é feita a conexão desta base de dados com outras aplicações que não estejam a nível do Azure. Que não estejam a nível do Azure? Exatamente. Por exemplo, o código que mostrei, vou voltar a partilhar, Newton, se me permite, muito rápido. Sim. Força. Força, Damaso. Diz-me, já consegues ver? Longuete. Sim. Por exemplo, aqui o código que mostrei, essa console application, não está hospedada no Azure, está na minha máquina, está no meu PC. E posso te mostrar, está aqui, neste caminho, como podes ver. E como é que eu consigo comunicar? Por exemplo, a base de dados Azure está aqui, a connection string dela, onde na connection string tem inicialmente o caminho do servidor, a dizer qual é o protocolo que vai usar para se conectar e qual é a porta. Diz qual é a base de dados, o utilizador, password e tudo o resto. E para o Cosmos, ele diz aqui o URL, que é o endpoint, e depois diz qual é a chave. Essa chave é como se fosse o login, é como se fosse a permissão, não é como se fosse a permissão para entrar nesta máquina que cá está. E então é assim que eles conseguem se comunicar. Tendo uma chave de acesso, tendo essas chaves de acesso, consegues comunicar-te tranquilamente. Há outros recursos no Azure também, que são de storage, por exemplo, o Blob, o Table Storage e tudo mais, que para além das chaves primárias e secundárias, geram também uma Shared Access Key, que na verdade, para que serve? É para acesso temporário. Vá que o Longuete está a fazer um trabalho que sei lá, precisa efetivamente comunicar com a minha base de dados. Eu vou lá, gero uma chave daquelas, onde vou dizer, por exemplo, que aquela chave vai estar ativa no dia X, a partir dessa hora, até o dia tal, na hora tal. Aquela chave só vai permitir ler, não vai permitir escrever, vai permitir somente ler coisas que estão nessa tabela, ou que são relacionadas a esse blob. E o que quer que seja que eu queira definir como segurança nessa chave, te entrego. E depois, aquela chave, quando chegar a altura de expirar, vai expirar. E tu o que é que fazes com aquela chave? Pões na tua aplicação, no teu lado, para quando tentar comunicar com o serviço que está que está no Azure, do meu lado, ele vai apresentar aquela chave a dizer, olha, está aqui, tenho permissão, ok, vai ser autenticado e vai utilizar conforme foi definido para ele. Ok. Ok, escolhe. Damásio, Tenta uma questão. Alguém tem mais questão? Fala, Manuel. Martins,
Podes avançar. Sim. Podes avançar, Martins. Sim. Na verdade é a mesma questão que estava a discutir do Source Group e companhia, estás a ver, né? A minha questão é muito mais voltada para a parte financeira, ou seja, eu vejo que algumas, por exemplo, aqui na minha empresa, né? Os clientes pós-pagos, eles gostam de ter uma visão detalhada na fatura, qual é o grupo, por exemplo, dele, né? Que tem mais custo, ou que gasta mais, ou consome mais os recursos e companhia. Quando perguntei sobre a questão do Source Group, eu queria perceber se isso de alguma forma aparece no detalhe da fatura. O Damaso disse assim, olha, não, eu posso criar um Source Group por departamento, eu vou associar todas as B10 ou recursos daquele departamento. Será que de alguma forma nós conseguimos, no que tange a gestão de fatura, visualizar, olha, o departamento XPTO tem um custo maior do que o outro, XPTO é para essa aplicação, ou só para a gestão de política, conforme esqueci o nome. O Romário disse, não. O Romário disse. Exato, na área das métricas ali da monitorização, que eu tive a mostrar o gráfico, ali tu consegues ver os custos ou a alocação também com base a um resource group. E aí tu consegues ter todos os teus resource groups e aí perceber qual é o que está a gastar mais e tomar decisões sobre esses resource groups, quer seja de aumento de performance, quer seja de aumento de poder de computação, como também olhar para aquele e dizer, esse está a nos gastar muito dinheiro e no final a fatura vai pesar. Exatamente, porque para pensar em cloud, a parte mais interessante é para começar a entender de custos. Entendeu, então? Por isso a minha questão. Está fixe, valeu. Ok, Martins, obrigado. O Romário, o Manuel Cambota tem aqui um conteúdo também a apresentar, uma pergunta. Na verdade, uma questão já está relacionada com o que o Martins acabou de falar, né? Também fiz a questão ali da mais não viu, pulou e tudo. Era mesmo, a minha questão era sobre a subscrição, sobre como é que é feita a subscrição deste serviço, tipo, é cobrado com base nos recursos que esta empresa, esta pessoa está a solicitar, é cobrado tipo, de forma uniforme, existe um padrão, quero entender mais ou menos. É o seguinte, no final de todos os meses, a Microsoft te envia a tua fatura, a fatura de cobrança, e... Só um minuto. No final, a Microsoft envia uma fatura e na fatura vem todo o custo do mês relacionado à tua subscrição. E claro, na tua subscrição tu tens todos os recursos que criaste nela. Não sei se me fiz perceber. Então, é com base no uso dos recursos durante o mês, exatamente, né? Eu não usei tudo aquilo que eu selecionei. Exatamente. É um plano que é conhecido como Pay as you go. Se utilizas, pagas. Se não utilizas, não pagas nada. Mas há recursos, por exemplo, que mesmo não utilizando, pagas. Vou dar um exemplo. Se tiveres uma máquina virtual alocada vou dizer, deployada no Azure, a tua máquina virtual está a ocupar espaço nos servidores da Microsoft. Desligada ou não, ela está a ocupar espaço. E a Microsoft, no final do mês, vai te mandar uma fatura por causa dessa máquina virtual que está a ocupar espaço. Ok. Tá claro. Ok, valeu. Esclarecida então a questão do Cambota, passo aqui para o Romário, que tem um ponto a acrescentar. Romário, força. Ok, Damásio, na verdade é só para acrescentar uma coisinha que tem a ver com as connection string, a URI e tudo mais. Estava a falar sobre a segurança. Acho que, imagine, quando fizeres o deploy desse código no GitHub ou qualquer outra plataforma, provavelmente podes te esquecer de tirar a chave e tudo mais. Então, uma solução que o Microsoft Azure traz é o Key Vault. A partir do Key Vault, tu apenas vais ter na tua aplicação um cliente ID, um secret, né, que é o segredo, e a URI. Nesse caso, tu vais registrar o domínio da tua aplicação para o Key Vault permitir acesso, e através disso o Key Vault vai receber o segredo e vai devolver sempre a connection string. Daí não vais ter muitos detalhes sobre onde está o servidor de base de dados,
qual é a porta para te limitar e sempre que for te fazer um deploy, né? Ou seja, para te facilitar, na verdade. O que vou ter uma visão, vou tentar exemplificar. Como um banco, os clientes têm suas credenciais, né? E tem o pessoal que atende os clientes. Então, tem um cofre com dinheiro ou qualquer outra cena do cliente. Mas ninguém sabe ao certo qual é a chave para chegar ao cofre de um determinado cliente. Só o cliente é que tem. Então, o que volta tem essa perspectiva. Yeah. Olha, fora isso também acho que o Azure também tem alguns recursos que são mesmo free. Acho que alguns recursos de base de dados, mas tem uma limitação de espaço. Penso que depois a malta pode explorar. Certo. Isso, Como por exemplo, falaste sobre o Key Vault, falaste muito bem. É o que a Microsoft recomenda, não colocar as chaves no app settings e pura e simplesmente a referência ao Key Vault, como disseste, e estou super de acordo. Eu é que ainda não estudei o Key Vault, estás a ver? Por isso é que não pus nada de Key Vault ali e pus a chave diretamente. Mas agora também sobre os serviços free, tem sim, senhora, por exemplo, uma coisa que eu sei é que a Microsoft dá-te ambientes de teste e de desenvolvimento free e só te cobra pelos ambientes de produção. Isso também é um lado muito positivo deles. Sim, pois. Ok. Alguém tem mais alguma questão, algum contributo, algum ponto a realçar? Olha, só para dizer ao Lesa que eu vou gerar novas chaves, portanto podes deitar fora as chaves que copiaste. Ok, mais questões? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok, penso que já não temos questões, estamos agora em 1 hora. Calma, voltei, só mais uma. Não é questão, na verdade é só mais um contributo. Okay. Esqueci o nome de quem falou, mas estava a perguntar sobre a possibilidade de aceder às bases de dados através de outro tipo de aplicação que não seja Microsoft, certo? Exatamente, também no Londres. Sim, na verdade o que Damaso apresentou, se não estou erro, foi o uso do SDK, né, para Microsoft, mas também pode ser através de APIs. A grande vantagem que o Azure traz é essa. Através da API você consegue ligar com qualquer plataforma que queiras. O SDK, como é .NET, é uma coisa mais simples, né, mas pode usar também a API. Era apenas isso. O Romário estudou também, está embarrado, ele estudou. Estudamos. Ok, Romário. Fica como todos os dias. E Newton, para não te sentires mal, só para dizer também que não precisas ir para o portal, não precisas escrever código, também tens a CLI do Azure, onde podes automatizar códigos de infraestrutura e tudo mais, escrever um as a storage create, por exemplo, um as a storage list e fazer a coisa toda bonitinha, preparar scripts para deploys, para criar recursos e tudo mais. Tá bom, Newton? Também tem para a tua área de DevOps e administração de sistema. Olha, na verdade não me sentiria mal do todo. Eu tenho, como sabes, tenho estudado a AWS e conheço perfeitamente os serviços da AWS. Só para o pessoal ter uma noção, a AWS está já há consecutivos anos líder no que toca a cloud provider. Isso de acordo a Gartner, tem em primeiro lugar, seguida a Microsoft, depois a Google e a seguir vem as outras, as challengers que a Gartner chama, como a Alibaba, a Oracle, a IBM, que casou-se agora com a Red Hat. Então estão aí na luta para ver se venham. Os serviços da Azure, por acaso, não como é que eu posso dizer, não me surpreendem, né, para aquilo que é a magnitude da empresa que está atrás, que é a Microsoft em si, não é? Tudo isso a AWS tem também, e fazendo aqui um versus, nota-se claramente que a política de cobrança, a modalidade de acesso aos serviços, os mecanismos tecnológicos em si, tudo isso não foge muito de um do outro. Obviamente que a AWS tem mais
posso dizer clientes, ou tem mais agora abrangência por ser líder do mercado, obviamente, né? Porque está aí com algumas milhas a mais no que toca a serviços. Mas sim, a Microsoft tem vindo muito bem a dar resposta aos desafios tecnológicos que temos atualmente. Pessoal, estamos mesmo já quase 2 horas. Damásio, muito obrigado pela apresentação mais uma vez. Pessoal, muito obrigado pela vossa presença. Só para reforçar, temos aqui pessoal novo que assistem pela primeira vez esta sessão. Esta não é a primeira sessão, esta é a segunda sessão. A primeira sessão já passou o sábado passado. Isto não é uma aula, isto não é uma apresentação expositiva, isto é na verdade uma conversa, por isso é que fomos debatendo, fomos acrescentando aqui no chat durante a apresentação. A ideia era essa dinâmica ao projeto. Este projeto não está confinado ao Newton e ao Damásio, não é? Eu apresentei a primeira sessão de abertura e o Damásio apresentou essa segunda sessão. Nós abrimos, né, as portas para que cada um de vocês que se sinta confortável em apresentar qualquer tema tecnológico, qualquer tema que agregue valor ao nosso dia a dia como profissionais de TI, que venha até a nós, que manda um e-mail para o Damásio ou para mim, ou para os dois, né, a expor o tema, a data em que pretende, e nós então criaremos as condições para uma sessão específica para si. Portanto, pessoal, está aberto, quem quiser. Vimos aí que o pessoal também está a estudar outras cenas. Temos aqui pessoas muito inteligentes, by the way. Portanto, pessoal, estão convidados, sintam-se mesmo à vontade. Isto não é uma aula, não pensem que eu vou ter que dar uma exposição estrondosa, a minha demo tem que fazer a tela da Mortal e os códigos mudarem de código, as minhas chaves pulam da torta direita. Não precisa. Isso eu posso pagar a pull ao site e eu fazer by myself, you know. Mas sim, isso é expor, isso é abrir as nossas mentes. Neste momento eu tenho uma noção como é que é o mecanismo da base de dados em Azure, porque o Damásio falou. Então, pessoal, está aberto, por favor colaborem, entrem na nossa, vamos crescer esse projeto. Estamos em casa, temos recursos, estamos fisicamente separados, mas estamos aqui juntos via Hangout online. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso contributo. Damásio, foi muito show, parabéns a todos. Todos que estão aqui a rir, todos que estão aqui são milionários nacionais. Temos recursos a captar. Pessoa exata. Che, como é então? Meus recursos estão agrupados, são resource group. Temos recursos a capitais. Estão a ser descondensados ou condensados, sei lá. Só mais uma nota, essa sessão está a ser gravada tal como foi a primeira sessão e vai ser partilhado o vídeo para consultas futuras, né, e para serviço histórico também. Vai estar disponível futuramente na nossa plataforma do projeto que está a ser desenvolvido em paralelo. Mas o link com o vídeo desta sessão vai ser partilhada para o pessoal, para o Damásio também guardar aí no seu GitHub ou whatever. E prontos, vou parar aqui a sessão e se quiserem continuar a conversar, podemos continuar, mas vou só oficialmente fechar aqui a sessão e parar o nosso vídeo. 1, 2, 3, salvei. Muito obrigado, pessoal.